Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 181. Mar do Norte. Ilha Rubeck, base da família Don Quixote. Doff. Uma figura pegajosa e trêmula cambaleou para dentro do salão ricamente decorado. Pare de entrar em pânico o tempo todo, Trebol. Doflamingo, recostado em um sofá de couro macio com um charuto na boca e as pernas cruzadas sobre uma cara-mesa de centro de mármore, falou com irritação. Já fazia mais de um mês que Darien deixará o Mar do Norte. Nesse período, a família Don Quixote havia tomado completamente o controle do submundo da região. Suas caravanas comerciais e influências se estendiam até a Grand Line. Comparado a um mês atrás, Doflamingo havia crescido visivelmente. Ele havia perdido os últimos traços de infantilidade e agora exalava a arrogância de um jovem. Sua presença se tornará mais desafiadora e imponente. Já havia em seu olhar um traço do espírito condizente com o de um futuro imperador do submundo. Estou te dizendo, algo enorme aconteceu. Trebol ofegava pesadamente apoiado em sua bengala, com um ranho brilhante pendurado sob seu nariz. Notícias do submundo sombrio do Novo Mundo. O Comodoro Darien Rogers foi capturado por Kaido das Feras durante uma missão. Seu destino é atualmente desconhecido. Assim que ele falou, as pupilas de Doflamingo se estreitaram atrás de seus óculos de sol. Os outros oficiais da família Don Quixote, de pé ou sentados, ficaram visivelmente abalados e se levantaram de um salto. Aquele monstro foi realmente capturado. Bem, faz sentido. Afinal, estamos falando de Kaido das Feras. Ele realmente merecia isso. Então, se ele está morto, isso significa que finalmente estamos livres do controle dele? Doff, essa é uma notícia muito boa. Ao ouvir a notícia, Diamante e os outros primeiro congelaram, mas depois não conseguiram esconder a alegria estampada em seus rostos. A família Don Quixote pode parecer imparável agora. Com seu poder crescendo rapidamente e até mesmo se conectando com grupos clandestinos no Novo Mundo por meio de contrabando de armas e acordos semelhantes. Mas no fundo, cada um deles sabia que não importava quão longe sua influência se estendesse, o nome Rei do Mar do Norte ainda pairava sobre eles como a sombra de um gigante. Doflamingo levantou a mão de repente, interrompendo a discussão. Sua expressão tornou-se fria enquanto ele fixava o olhar em Trebol. A fonte é confiável, Trebol? Trebol finalmente recuperou o fôlego e assentiu cuidadosamente. Sim. A informação veio do Correntes do Mar Profundo, o MIT, sabe, ele controla 50% das armas que contrabandeamos do Mar do Norte. Então temos um relacionamento bem sólido. O silêncio tomou conta da sala. Todos observaram cautelosamente o rosto do jovem mestre ficar mais sombrio. Por um momento ninguém ousou falar. Todos entenderam o quão complicada era a relação entre seu jovem mestre e aquele homem. Ele ainda está vivo? Após um longo silêncio, Doflamingo perguntou inexpressivamente. Trebol balançou a cabeça. Ainda não está claro. De acordo com informações do espião que plantamos sob o comando de Umit, Correntes do Mar Profundo, ele tem trabalhado com Kaido, cuidando de grande parte do contrabando de armas dos Piratas das Feras e fornecendo alguns de seus suprimentos. Mas em cada transação, os Piratas das Feras são extremamente cautelosos. Eles sempre marcam encontros em ilhas neutras, ninguém sabe onde fica a base principal deles. Diamante falou de repente, testando as águas. Doff, você não está pensando. Ele hesitou e então cerrou os dentes. Você não está pensando em salvar aquele cara, está? A sobrevivência dele não beneficia em nada a família Don Quixote. Já somos fortes o suficiente, não há necessidade da proteção dele. Se ele estiver morto, melhor ainda. Aí os fuzileiros navais do Mar do Norte nunca mais serão uma ameaça para nós. Podemos naturalmente nos intrometer em todos aqueles negócios que antes não tínhamos permissão para tocar. Tráfico de pessoas, contrabando de escravos, tráfico de drogas. Calha a boca. Doflamingo gritou de repente, interrompendo Diamante. Diamante congelou. Doflamingo se levantou lentamente do sofá e caminhou em sua direção, com uma expressão fria como gelo. Dudu, Doff. Sentindo a pressão que emanava dele, Diamante começou a suar frio. Diamante, quantas vezes preciso dizer isso? Doflamingo parou na frente dele. As penas rosadas de seu pelo balançavam suavemente atrás dele. Uma sombra pairava sobre sua testa. Não ficamos longe desses negócios porque Darien nos disse para não fazer isso. Nós nos mantemos afastados porque eles estão ultrapassados. Enquanto falava, Doflamingo se lembrou de algo que Darien havia dito antes de deixar o Mar do Norte. Você sabe por que eu desprezo os chamados imperadores do submundo no Novo Mundo? Diamante grasnou. Não. Eu não. Doflamingo deu um sorriso irônico. Porque eles são apenas ratos de esgoto. Abutres alimentando-se de restos. Tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, invasões de caravanas, traição, tráfico de informações, tráfico de escravos, tráfico de drogas. Tudo isso é trabalho sujo de marginais. Eles se escondem nas brechas entre as grandes potências, achando que são espertos. Mas quando as verdadeiras marés de mudança chegam, eles nem causam impacto. Ele deu um tapinha no ombro de Diamante. Sei que você está pensando na família. Você quer ganhar dinheiro, aumentar nossa influência, eu agradeço. Mas, Doflamingo exalou uma baforada de fumaça. Dinheiro, na medida certa. Não precisa ficar obcecado com esse tipo de coisa nojenta. A verdadeira medida da riqueza não são montanhas de tesouros ou grandes palácios, mas sim quantos corações você conquistou. E agora é hora de conquistarmos corações. Senhor, ele gritou.
Jovem mestre. Uma voz profunda soou de repente. Ondas tremulavam na parede do salão da família Don Quixote. Delas, um homem de cabelo penteado para trás, vestido com um caro terno preto risca de giz e usando óculos escuros, nadou para fora. Você é um novato. Sua habilidade se encaixa bem nesta missão, disse Doflamingo calmamente. Sim. O jovem chamado Senhor fez uma leve reverência. Mas você provavelmente morrerá, acrescentou Doflamingo. Tudo bem, respondeu o Senhor com um sorriso. A família Don Quixote é tudo para mim. Doflamingo ficou em silêncio por um momento, então se aproximou, tirou um maço de cigarros e colocou um entre os lábios do Senhor. Clique. Ele acendeu para ele. Ir. A partir de hoje, você é um oficial importante da família Don Quixote. O Senhor deu uma tragada e sorriu. Obrigado, jovem mestre. Capítulo 182. Enquanto Senhor lentamente escorregava para dentro da parede, Doflamingo exalou um longo suspiro. Esse cara era um novo membro da família, firme e decidido, nada parecido com um mafioso bruto. Na verdade, seu comportamento era mais parecido com o de um cavalheiro bem educado. Doflamingo notou Senhor logo no começo. Sua habilidade Sui no Mi lhe permitia submergir livremente em superfícies liquefeitas como chão ou paredes, movendo-se através delas como se estivesse nadando. Era um poder incrivelmente eficiente para infiltração, assassinato e coleta de informações. Então, mesmo que Senhor ainda não fosse um oficial importante na família, Doflamingo ainda havia deliberadamente lhe dado tarefas importantes, tanto para cultivar quanto para testar seu potencial. E o Senhor não o decepcionou. Dof, você realmente vai deixar o Senhor ir salvar aquele cara? Trebol, que estava hesitante há algum tempo, finalmente não conseguiu evitar falar. Doflamingo acendeu outro charuto, deu uma longa tragada e levantou a cabeça, examinando os rostos dos oficiais da família Don Quixote, um por um. Então, vocês acham que seria melhor para nós se aquele cara, Darin, estivesse morto, hein? Diamante cerrou os dentes, claramente frustrado. Você é nosso jovem mestre. É claro que seguimos suas ordens e confiamos em seu julgamento. Mas, ele cerrou os punhos com força. Se esse cara morrer, você pode tomar o lugar dele e se tornar o rei do Mar do Norte. Não é mesmo? Doflamingo soltou uma grossa nuvem de fumaça. Pelas expressões de Trebol e dos outros, era óbvio que no fundo eles temiam Darin. Era instintivo. Você pode estar certo. Mas não acredito que alguém como Darin morreria tão facilmente. Você viu as informações que coletamos de Marineford. O nome Darin Rogers não representa mais apenas o Mar do Norte. Um lampejo de complexidade brilhou por trás dos óculos de sol de Doflamingo. Um homem monstruoso, o melhor da turma no campo de treinamento de oficiais. Um fuzileiro naval genial que certa vez enfrentou lendas como Ben G. Wold e Goldie Roger. Um fuzileiro naval com esse tipo de potencial. Não há como o quartel-general dos fuzileiros navais desistir dele. Se não me engano, neste exato momento, o quartel-general já enviou forças suficientes para o Novo Mundo para organizar um resgate. Ele soltou um suspiro um tanto desamparado. Então, no final, o fato de enviarmos ou não alguém pode não fazer diferença. Com isso, Trebol e os outros finalmente entenderam o que realmente estava acontecendo. Então por que enviar o Senhor, Dof? Perguntou Trebol, franzindo a testa. Doflamingo deu um sorriso irônico, com uma pitada de amarga ironia em sua expressão. É uma questão de atitude. Não importa se o Senhor realmente ajuda ou não. O que importa é que demonstramos nossa sinceridade. Caso contrário, pense bem. Se esse cara realmente sobreviver e descobrir que nossa família Don Quixote não fez nada, conhecendo a personalidade dele, como você acha que ele vai vir atrás da gente? Com essas palavras, todos os oficiais estremeceram. Os métodos brutais daquele homem, nenhum deles ousou imaginar o que aconteceria em seguida. E, naquele momento, Doflamingo balançou a cabeça. Esse cara deve chegar a qualquer momento. Assim que ele falou, Trebol e os outros congelaram. Chegando? Quem? Bang! As portas do alojamento foram repentinamente abertas, e uma rajada de vento forte com cheiro de pólvora invadiu o local. Antes que Trebol e os outros pudessem reagir, mais de 100 fuzileiros navais totalmente armados invadiram, cercando-os completamente. Suas expressões mudaram drasticamente. Fuzileiros navais. O que você está tentando fazer? Que diabos está acontecendo? Esta é a base da família Don Quixote. Eles estavam prestes a agir. Dezenas de canos pretos foram erguidos em uníssono, apontados diretamente para os membros da família Don Quixote com fria precisão. A fúria brilhou em seus rostos, mas, confrontados por fuzileiros navais de elite portando rifles de choque, lança-chamas, redes de metal para capturar, lanças explosivas e outras armas de última geração, eles não ousaram fazer nenhum movimento. O salão mergulhou num silêncio sufocante. O ar estava carregado de tensão. Doflamingo-sama, os fuzileiros navais, 5 navios de guerra da frota do Mar do Norte bloquearam completamente toda a ilha Rubeck. Nesse momento, um membro externo da família Don Quixote entrou correndo em pânico, com a voz trêmula enquanto relatava. Doflamingo riu friamente. Fufufufufu, fazendo uma bela entrada, hein? Acho que o almirante Momonga não se importa muito em manter as aparências. Ele olhou para cima em direção a uma figura que saía lentamente do meio dos fuzileiros navais. As tropas mantiveram sua posição cautelosamente, abrindo um caminho claro pelo centro. Momonga, envolto em um casaco esvoaçante, entrou no corredor com uma expressão fria e disse calmamente. No Mar do Norte, quem ousaria desrespeitar Don Quixote do Flamingo?
Ele levantou a mão e ordenou aos seus homens: abaixem as armas. A família Don Quixote é uma força vital para manter a estabilidade no Mar do Norte, e eles são os hóspedes mais respeitados e amigáveis da nossa frota. Imediatamente, os fuzileiros navais reunidos retiraram suas armas e recuaram silenciosamente. Sem nem olhar para Trebol e os outros, Momonga se dirigiu a Doflamingo em voz baixa. Doflamingo, você já sabe por que estou aqui. Peço desculpas pela visita repentina, mas não estou com humor para gentilezas. Havia um leve traço de urgência em seu tom, junto com uma intenção assassina enterrada bem fundo na superfície. Doflamingo estudou Momonga por um longo momento antes de rir de repente. Fufufufu. Entendo. Agora faz sentido. Relaxe. Já enviei alguém. Teremos novidades em breve. Almirante Momonga, acredite em mim. Estou ainda mais ansioso que você. Não se esqueça, ele é meu padrinho. Fufufufufu. Momonga sentiu levemente, ignorando o sorriso de escárnio escondido na risada de Doflamingo. Ótimo. Então ficarei esperando sua atualização. Com essas palavras, Momonga se virou e saiu, liderando suas tropas de elite para fora da base. Quando chegaram ao porto, ele parou de repente. Vários navios de guerra enormes navegavam perto da costa, cada um equipado com fileiras de canhões prateados de grande calibre ao longo do casco. Capitão Momonga, qual é o nosso próximo passo? Um tenente-comandante da marinha perguntou severamente. Momonga se virou, estreitando os olhos para a bandeira de caveira tremulando acima da base de Don Quixote à distância. Não, fique de olho em Doflamingo. Aguarde as notícias. Se algo realmente aconteceu com Darien, independentemente de Doflamingo ter enviado ajuda para salvá-lo. Momonga cerrou os dentes. As últimas palavras de Darien antes de deixar o Mar do Norte ecoavam em sua mente, e seus olhos se aguçaram de determinação. Vamos nos mudar. Vamos eliminar todos os membros da família Don Quixote. Capítulo 183. Dof. Momonga ainda não retirou a frota do Mar do Norte. O que devemos fazer? Dentro do alojamento, Trebol abaixou o Dendem Mushi após receber um relatório, com uma expressão inquieta. Os outros oficiais também se viraram para seu jovem mestre, com os rostos tensos. A ilha Rubeck estava completamente isolada. Com 5 navios de guerra da marinha pressionando, nenhum deles se sentia particularmente confiante. A família Don Quixote sabia melhor do que ninguém o quão poderosa era a frota do Mar do Norte. Esta frota, meticulosamente construída pela Darien Rogers com financiamento maciço, foi equipada com o armamento de alta tecnologia mais avançado do mundo, modificado pela Germa 66. Cada fuzileiro naval a bordo era uma elite entre as elites. O resultado desse orçamento militar astronômico foi uma força altamente disciplinada e poderosa que operou com absoluta eficiência. Em contraste, as forças da família Don Quixote na ilha Rubeck eram muito limitadas. A maioria de seus membros externos estava estacionada em outras fortalezas no Mar do Norte, tornando impossível igualar a força da frota do Mar do Norte. Eu não esperava que Momonga fosse tão rápido. Nós o subestimamos, murmurou Diamante. Sempre pensamos nele como mais um dos ajudantes de Darien. Vergo, com um pedaço de bife ainda grudado na bochecha, franziu a testa. De acordo com informações secretas, parece que a frota do Mar do Norte adquiriu recentemente um novo tipo de arma tecnológica. Algo com um poder destrutivo aterrorizante. Trebol apertou ainda mais sua bengala. Dof, eles estão planejando entrar em guerra conosco? Os policiais olharam inquietos para Doflamingo, que estava sentado no sofá fumando silenciosamente. Ele deu uma tragada calma no charuto, cruzou uma perna sobre a outra e sorriu. Não precisa entrar em pânico. Enquanto Darien estiver vivo, Momonga não se moverá contra nós. Apenas faça o que você precisa fazer. Com isso, Doflamingo se levantou do sofá de couro e foi para seu escritório. Ele caminhou até uma grande janela de vidro, abriu-a e deixou a brisa fresca do mar roçar seu rosto, enquanto seu pelo de penas rosa ondulava atrás dele. Ele entendeu exatamente o que Momonga estava pensando ao manter suas tropas no local. Momonga temia que se algo acontecesse com Darien, ele não conseguiria manter a linha, e todo o Mar do Norte cairia nas mãos de Doflamingo. Inteligente, decisivo, assertivo. Não é de se admirar que ele fosse o homem em quem Darien mais confiava. Esse tipo de visão e julgamento por si só tornaram o comum Momonga mais do que digno de ser o comandante militar supremo do Mar do Norte. Doflamingo olhou para o mar e viu os enormes navios de guerra se aproximando como bestas de aço, com suas laterais adornadas com bandeiras brancas de gaivotas tremulando. Um sorriso selvagem surgiu lentamente em seus lábios. Não ouse morrer tão facilmente, padrinho, porque, por baixo dos óculos escuros, seus olhos ardiam de pura ambição e loucura. Veias salientes serpenteavam por sua testa como vermes se contorcendo. O único que pode te derrotar, sou eu. Rachadura. Suas mãos se fecharam de repente, estilhaçando o parapeito de madeira da janela abaixo delas. Lascas de madeira espalhadas pelo vento. Novo mundo. O céu estava claro e brilhante, com nuvens brancas flutuando preguiçosamente no céu. 2 navios de guerra de médio porte navegavam em alta velocidade por águas calmas, abrindo longas trilhas nevadas no mar. De pé na proa de um deles estava uma figura imponente, com as sobrancelhas franzidas enquanto olhava para o longe. Era Sengoku, enviado de Marineford para liderar a missão de resgate. Bum! Uma explosão estrondosa irrompeu repentinamente de uma ilha distante. Chamas e fumaça negra dispararam para o céu, pintando o horizonte em caos.
Gritos agonizantes de piratas ecoavam fracamente pela ilha, apenas para serem rapidamente engolidos pelas ondas quebrando. 2 segundos depois, um raio de luz dourada rasgou o céu vindo da direção da ilha. O raio se dividiu no ar, e incontáveis fotos se reuniram atrás de Sengoku, formando uma figura humanoide alta. Borsalino saiu da luz dourada ofuscante, esfregando a barba por fazer no queixo enquanto murmurava. Nada de novo, só mais um pequeno posto avançado. Igualzinho ao anterior. Aqueles piratas não sabem de nada. As sobrancelhas de Sengoku franziram ainda mais. Sengoku, alguma pista? A voz de Zephyr soou na popa e em apenas alguns instantes, ele apareceu ao lado de Sengoku. Sengoku revirou os olhos claramente irritado. Zephyr, você não tem seu próprio navio? Por que fica sempre perto da minha? Zephyr acenou para ele impacientemente. Guarde isso. Compartilhe logo as informações, senão o Garp vai nos dar um soco. Sengoku soltou um longo suspiro e então balançou a cabeça. Nenhuma pista nova. Esse Kaido é ainda mais cauteloso e astuto do que esperávamos. Todas as bases piratas que encontramos pelo caminho não passam de parte da rede externa dos Piratas das Feras. Ainda não temos ideia de onde sua base real está escondida. A expressão de Zephyr escureceu com a notícia. Já haviam se passado 7 dias inteiros desde que eles partiram de Marineford. 7 dias podem não parecer muito, mas só a viagem do quartel-general da Marinha até o Novo Mundo levou 3. Nesta linha do tempo, Vegapunk ainda não desenvolveu a tecnologia para incorporar Kairoseki no fundo dos navios de guerra da Marinha, o que lhes permitiria cruzar o Cinturão da Calma livremente. Para chegar ao Novo Mundo a partir do Paraíso, a primeira metade da Grand Line, os fuzileiros navais tinham apenas 2 opções. Ou revestiam seus navios e mergulhavam na Ilha dos Homens-Peixe, ou pediam permissão ao governo mundial para cruzar a enorme Red Line. Mesmo assim, 4 dias se passaram desde que Sengoku e os outros entraram no Novo Mundo, e eles voltaram de mãos vazias. Eles invadiram 7 ou 8 fortalezas ligadas aos Piratas das Feras e até mesmo eliminaram diversas equipes de piratas de pequeno e médio porte ao longo do caminho. Mas ainda assim, nenhum sinal, nenhuma pista. Ao contrário da primeira metade da Grand Line, que já havia sido totalmente mapeada, grandes porções do Novo Mundo permaneceram envoltas na névoa da guerra. Suas rotas marítimas eram caóticas e extremamente complexas. Para piorar a situação, o clima extremo do Novo Mundo acrescentou mais uma camada de dificuldade às suas operações. O que mais preocupava Sengoku era que quanto mais se aproximavam das águas do país de Wano, menos liberdade tinham para agir. Não podiam mais conduzir operações abertamente como antes. Cada movimento precisava ser medido e cauteloso para não provocar hostilidade ou alertar Wano de sua presença. Naturalmente, isso tornou a busca ainda mais difícil. Capítulo 184. Não há outra maneira, Sengoku? O olhar de Zephyr transbordava de inquietação enquanto ele fitava o mar infinito e desolado. Sua voz estava carregada de preocupação. Você é o general engenhoso. Você deve ter alguma coisa. Sem nenhuma pista, tentar encontrar uma única pessoa no vasto e imutável clima do Novo Mundo era mais difícil do que escalar os céus. É por isso que tantas tripulações piratas, correndo o risco de aniquilação total, ainda optaram por mergulhar 10.000 metros abaixo da superfície para atravessar a base da Red Line e entrar no Novo Mundo, com rotas pouco claras e inúmeras ilhas inexploradas, a menos que uma tripulação pirata ocupasse um território fixo. Até mesmo o governo mundial e o quartel-general da Marinha, com todas as suas redes de inteligência, lutavam para rastreá-los nessas águas. Ah, achei que você tivesse dito que eu estava com morte cerebral agora? Sengoku respondeu, semicerrando os olhos e fazendo beicinho. A boca de Zephyr se contraiu e seu sorriso ficou rígido. Tique, que mesquinho. Sengoku balançou a cabeça. A verdade é que essa busca não deveria ter sido tão difícil. Normalmente, os alunos do campo de treinamento de oficiais são considerados candidatos importantes pelos fuzileiros navais. Para garantir sua segurança, eles são registrados no quartel-general e deixam para trás os Vivres Card. Com um Vivre Card para nos guiar, mesmo aqui no Novo Mundo, encontrar Darin teria sido relativamente fácil. Mas deixar um Vivre Card não é obrigatório. E sejamos honestos, quantos dos seus alunos você acha que realmente deixaram um na sede? Seu tom estava carregado de desamparo, e ele olhou instintivamente para Borsalino parado ao seu lado. Este último parecia estar completamente distraído, fingindo não notar o olhar. Zephyr suspirou profundamente, apertando a ponta do nariz. Outros estudantes eram uma coisa, a maioria dos oficiais ainda cooperava e seguia ordens, mantendo-se dentro da disciplina militar. Mas esperar que caras como Sakazuki, Borsalino ou Dragon deixassem para trás um Vivre Card que essencialmente expusesse sua localização. Esses talentos monstruosos naturalmente tinham certos privilégios que outros não tinham. Contanto que suas ações não afetassem severamente os fuzileiros navais ou colocassem sua lealdade em questão, o quartel-general dos fuzileiros navais tendia a ignorar. Então agora estamos presos indo de ilha em ilha? Quanto tempo isso vai levar? Zephyr cerrou os dentes e cerrou os punhos com força. Sengoku não estava menos preocupado. Com as mãos atrás das costas, ele andava de um lado para o outro no convés, com a testa franzida de frustração. Nem ele conseguiu bolar um plano sólido nessa situação. Talvez pudéssemos tentar olhar para o submundo? Naquele momento, Borsalino, que estava distraído o tempo todo, de repente falou com seu sotaque lento e habitual.
Sengoku e Zephyr piscaram, virando-se para ele. Borsalino, o que você quer dizer? Borsalino sorriu levemente. Só um palpite, na verdade. Mas se a força principal dos piratas das feras estiver entrincheirada na fortaleza de Kaido, não há como eles conseguirem lidar com todos os suprimentos sozinhos. Além disso, Kaido tem alimentado guerras por todo o Novo Mundo nos últimos anos. Muitos países devastados pela guerra estão recebendo armas que ele contrabandeia. Isso significa que ele deve ter alguma conexão com redes de tráfico do submundo. Se conseguirmos rastrear essa ligação, talvez encontremos algo. Os olhos de Sengoku e Zephyr se arregalaram. Esse, Borsalino. Sem aviso, Zephyr deu um tapinha forte no ombro de Borsalino, seus olhos brilhando. Você realmente é um gênio. Ele se virou para Sengoku com um sorriso zombeteiro. Viu só, Sengoku? Você está sempre dando trabalho para o Borsalino, mas olha quem apareceu com a primeira pista sólida. A boca de Sengoku se contraiu. Táticas de campo de batalha, estratégia e liderança sob pressão, foram essas as características que lhe renderam o título de general engenhoso. Essa era sua verdadeira força. Mas agora não era a hora de discutir com aquele falastrão do Zephyr. Com uma descoberta em mãos, Sengoku rapidamente sacou uma carta náutica. Por trás dos óculos de aro preto, seus olhos brilhavam enquanto ele examinava o mapa. Logo ele mirou em um alvo. Esta ilha é o centro de trânsito mais próximo da nossa rota atual. Lugares como este estão sempre cheios de operações ilegais do submundo. Sua voz era baixa e séria. Então o que estamos esperando? Vamos andando, insistiu Zephyr. Só de pensar que Darien poderia estar sofrendo nas mãos de Kaido, seu coração ardia de urgência. A cada hora desperdiçada, Darien suportava mais uma hora de dor, mais um passo em direção ao perigo. Físico mais 0,06. Físico mais 0,05. Físico mais 0,04. Físico mais 0,03. Na prisão escura e úmida, os olhos injetados de sangue de Darien Rogers brilhavam enquanto ele suportava a agonia do vírus múmia. Mesmo com a dor, ele podia sentir claramente suas estatísticas físicas aumentando em ritmo acelerado. Todo seu corpo tremia enquanto ele soltava um rosnado baixo e gutural. As veias saltavam em sua pele corada como centopeias rastejantes. Ele cerrou o maxilar, mal contendo o riso. Não muito longe, Bullet também estava fumegando, seu corpo inteiro irradiando calor branco, como se estivesse prestes a entrar em combustão. Hehehehe. Sente isso? É uma dose de 70% do vírus da múmia. A dor que você está sentindo agora é o dobro do que era há 7 dias. Queen gordinho de suspensórios olhou para os dois esparramados no chão como cães moribundos. Seu rosto se contorceu em um sorriso malicioso e exultante enquanto ele estufava a barriga orgulhosamente, e até começou a dançar uma dancinha comemorativa. Após dias de testes, ele acreditou que finalmente havia coletado os dados perfeitos. Queen estava convencido de que, com os resultados desses experimentos, ele poderia refinar e atualizar ainda mais os vírus que havia desenvolvido, aumentando sua toxicidade, contágio e impacto destrutivo geral no corpo humano. Quanto a esses dois, a julgar pelo estado de quase morte e pela fraqueza avassaladora que emanavam, provavelmente não conseguiriam resistir por muito mais tempo, certo? Por que vocês dois não pensam mais uma vez? Queen acendeu um charuto com um floreio, dando uma tragada profunda e satisfeita. Se você concordar em se juntar aos piratas das feras, não precisará mais passar por esse tipo de punição. Darien, ofegando pesadamente, deu um sorriso torto. Ah, sério, esse castigo é só uma coceira leve para mim. Bullet zombou, igualmente desafiador. Se você tiver coragem, deixe-nos sair. Queen deu de ombros e bufou, divertido. Tique, vocês ainda estão falando besteira. Toque, toque, toque. Nesse momento, alguém bateu na porta de ferro da prisão. Um fuzileiro naval com um capacete com chifres colocou a cabeça para dentro. Queen-sama, o navio de transporte voltou. Desta vez, trouxe 1 tonelada do equipamento experimental que você pediu. Capítulo 185. Ah, finalmente de volta. Hehehe, o equipamento de teste e as matérias-primas que eu esperava há tanto tempo. Ao ouvir o relatório do subordinado, a gordura no rosto de Queen tremeu levemente enquanto seus olhos brilhantes se iluminaram de excitação. A base principal dos piratas das feras ficava escondida em uma ilha desconhecida do mundo. Esta ilha árida era rica em recursos minerais. Utilizando-os, Kaido construiu diversas fábricas de armas gigantescas. Com seu domínio da tecnologia militar, ele estabeleceu uma enorme linha de produção de armas aqui. A ilha era cercada por correntes oceânicas únicas. Sem os devidos marcadores e orientações de navegação, nenhum navio estrangeiro conseguiria encontrar este lugar. Esse ambiente traiçoeiro e isolado serviu como a defesa mais crítica para a base dos piratas das feras, mas também trouxe inúmeros inconvenientes. Não havia florestas ou pastagens na ilha. E mesmo que houvesse, os piratas não cultivariam nem criariam gado. Afinal, a essência de um pirata era a pilhagem. Se tivessem paciência para cultivar ou caçar, não teriam escolhido o caminho da pirataria. Como resultado, todos os suprimentos vivos dos piratas das feras tiveram que ser obtidos por meio de conexões com o submundo, adquiridos por vários canais, enviados por meio de múltiplas transferências e entregues aqui somente quando a segurança estivesse absolutamente garantida. Para Queen, que era obcecado por pesquisa tecnológica, isso já era uma grande dor de cabeça. A pesquisa científica já era cara, e obter matérias-primas e equipamentos de laboratório era um desafio ainda maior.
eles só podiam ser adquiridos no submundo, mas os navios de transporte tinham espaço extremamente limitado, a maior parte do qual teve que ser reservada para itens essenciais. Portanto, este lote de equipamentos experimentais era algo que Quinn esperava há muito tempo para receber. Pensando nisso, Quinn se virou para Darren e Bullet com um sorriso. Você ouviu isso? O novo equipamento de laboratório chegou. Assim que eu criar um vírus ainda mais forte, você vai chorar e implorar de joelhos, implorando por misericórdia da grande Quinn-sama. Murralharra. Antes que Darren ou Bullet pudessem responder, Quinn saltou para fora da prisão, sua enorme barriga balançando a cada passo despreocupado. Bang! As pesadas portas da prisão se fecharam com força, e o silêncio retornou à cela escura, apenas a respiração irregular dos dois homens permaneceu. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. A respiração pesada e difícil de repente ficou estável. Darren e Bullet, que estavam esparramados no chão como cachorros mortos, lentamente se levantaram do chão manchado de sangue e se encostaram na parede. Eles trocaram um olhar, como se a agonia que acabaram de suportar nunca tivesse acontecido. Nunca pensei que eu, Douglas Bullet, chegaria a esse ponto, murmurou Bullet, enxugando o suor ensanguentado do rosto. Ele prendeu casualmente o cabelo dourado bagunçado, com um sorriso amargo repuxando os lábios. Darren riu meio brincando. Mas você não está odiando, está? Bullet zombou, mas não negou. Nas profundezas de seu olhar feroz, uma luz estranha brilhou. Ele não esperava que o poderoso vírus desenvolvido por aquele cara gordo de macacão tivesse esse tipo de efeito colateral. Após suportar a agonia inicial, quando o vírus entrou completamente no corpo, ele desencadeou uma resposta no sistema imunológico e nos órgãos internos, acelerando a regeneração e a reestruturação celular, aumentando as capacidades físicas e até mesmo as funções internas. Claro, como um soldado calejado pela batalha, Bullet não sabia nada sobre respostas imunológicas ou estresse fisiológico. Ele apenas vagamente percebeu que após cada injeção, se ele sobrevivesse ao pior, sairia mais forte. Quando Bullet percebeu a mudança pela primeira vez, ele não conseguiu acreditar. Um método tão absurdo e fácil poderia realmente aumentar a força? Em sua experiência, cada centímetro de progresso significava treinamento brutal e batalhas de vida ou morte. E agora? Só uma injeção, aguentar a dor, e seu corpo ficou visivelmente mais forte? Como isso foi razoável? Não foi. Darren percebeu a complexidade no olhar de Bullet e não conseguiu evitar rir sozinho, embora sentisse uma ponta de desconforto. Os vírus que Quinn desenvolveu, seja o vírus múmia ou o vírus Oni de gelo, eram terrivelmente poderosos. Com sua natureza infecciosa, essas armas de destruição em massa em larga escala poderiam ser utilizadas em campos de batalha ou em áreas densamente povoadas para aniquilar dezenas de milhões de pessoas, sem levantar um dedo. Na verdade, se o Quinn tivesse usado mais de 50% da potência do vírus neles desde o início, eles provavelmente não teriam sobrevivido. Mas ele não fez isso. O triplo propósito de tortura, coleta de dados experimentais e recrutamento levou Quinn a começar a administrar o vírus em pequenas doses. O resultado foi que Darren e Bullet gradualmente desenvolveram anticorpos em seus corpos. E no processo de resistência ao vírus, suas habilidades físicas melhoraram constantemente, silenciosa, mas seguramente. Com isso em mente, Darren instintivamente ativou seu talento para avaliar suas estatísticas físicas atuais. Físico, 77.112. Força, 69.339. Velocidade, 69.591. Fruta, 77.197. Aqui de armamento, 31.119. Aqui do Conquistador, 50.017. Comparado a quando ele foi capturado pela primeira vez por Kaido, seu físico aumentou por uma margem absurda, 7 pontos. Como resultado, força, velocidade e aqui de armamento também tiveram um aumento de cerca de 1 ponto cada, graças ao efeito de estouro causado pelo aumento de físico bruto. Se ele não tivesse passado por isso, Darren não acreditaria que uma melhora tão drástica pudesse acontecer em apenas alguns dias. Mais de 10 pontos de crescimento estatístico total. O impacto que isso teve na capacidade geral de combate de Darren não foi nada pequeno. Se isso estivesse acontecendo em um campo de treinamento da Marinha, seriam necessários pelo menos de 3 a 6 meses de exercícios intensos para atingir tais ganhos. Entretanto, devido aos efeitos supressores da Pedra do Mar de alta pureza, o desenvolvimento de sua Akuma no Mi foi completamente interrompido. Parece que o vírus daquele cara gordo está ficando cada vez menos eficaz contra nós. Bullet girou o pescoço e os pulsos, enquanto as pesadas algemas de Kairoseki faziam um barulho alto enquanto ele se movia. Darren assentiu. Infecções repetidas pelo mesmo vírus fazem com que o corpo gere anticorpos suficientes, reduzindo gradualmente seus efeitos destrutivos. Nesse ponto, mesmo uma dose completa de 100% do vírus provavelmente não teria muito impacto sobre eles. Isso ficou claro pelos retornos decrescentes no crescimento de suas estatísticas. No início, mesmo uma dose baixa proporcionava um aumento de mais 0,05, às vezes até de mais 0,09 ou mais 0,12. Mas agora, mesmo uma dose de 70% resultava apenas em ganhos menores, como mais 0,03 ou mais 0,04. Estava claro que a potência do vírus estava diminuindo rapidamente. Bullet assentiu lentamente, ainda um pouco confuso. Mas por que aquele gordo não percebeu o quanto ficamos mais fortes? Ele deve conseguir perceber com o aqui de observação. Bem,
Darren deu um sorriso torto e levantou as algemas em seus pulsos. Por causa disto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 186. Um lampejo de dúvida cruzou o rosto de Bullet. Ele olhou para as algemas pretas presas aos pulsos do fuzileiro de cabelos escuros e franziu a testa. Grilhões de pedra do mar? Exatamente, respondeu Darren, baixando o olhar para as algemas escuras, semelhantes às do oceano. Elas irradiavam uma presença arrepiante e vasta, e um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. A pedra do mar é basicamente a forma sólida do mar. Ela emite o mesmo tipo de energia e tem uma dureza incrível, o que a torna perfeita para neutralizar usuários de Akuma no Mi. Quando um usuário de Akuma no Mi entra em contato com Kairoseki, isso não apenas corta seus poderes, mas também enfraquece severamente sua força física e condição, levando-o a um estado de fraqueza. Queen pode ter dominado o Haki de observação, mas ele só detecta aura. E graças à Pedra do Mar, nossas auras estão sendo suprimidas ao mínimo. Naturalmente, Queen não consegue detectar o aumento em nossa força física. Nesse momento, a expressão de Darren ficou estranhamente divertida. Se aquele cara gordo descobrisse que sua tortura não nos desgasta, mas em vez disso silenciosamente nos torna mais fortes. E a única razão pela qual ele não percebeu foi porque ele colocou algemas de pedra do mar de alta pureza em nós. Ele provavelmente queimaria um fusível na hora. Bullet estremeceu com a explicação de Darren. Ele abriu a boca, mas no fim não conseguiu encontrar as palavras. Isso, é mesmo possível? Ele realmente é um cientista genial. Depois de segurar por um tempo, Bullet finalmente conseguiu dizer as palavras. Darren riu baixinho, levantando-se. As pesadas algemas tilintavam com força enquanto ele se movia. Ele girou os ombros e torceu o pescoço, produzindo um som parecido com o de feijão estourando. Seus movimentos eram suaves e fluidos, muito diferentes do estado lento e esgotado em que ele estava quando foi acorrentado pela primeira vez 7 dias atrás. Como você se adaptou à Pedra do Mar? Bullet deu um sorriso selvagem. Ainda parece estranho, como se eu estivesse constantemente esgotado, mas não atrapalha mais os movimentos normais. Enquanto falava, ele também se levantou, seus olhos brilhando com feroz intenção de batalha enquanto olhava para Darren. Apesar de perder um braço, ele não ficou desanimado. Em vez disso, a aura que ele irradiava se tornou ainda mais selvagem e intensa. E depois de passar os últimos dias juntos naquela cela, Bullet chegou a uma conclusão. Esse tal de escória fuzileiro naval na verdade combinava quase perfeitamente com sua personalidade, sua obsessão em ficar mais forte, sua força de vontade diante do desespero, sua terrível tolerância à dor e aquela loucura profundamente enraizada em seus ossos. Kaido estava certo. Comparado aos fuzileiros navais cumpridores das regras, Darren era mais como um pirata que vivia sem limites. Mais importante ainda, Darren era a única pessoa que Bullet já vira cuja intensidade no treinamento e selvageria no combate podiam rivalizar, não, até mesmo superar, a dele. Sem perceber, Bullet começou a aceitar Darren como um verdadeiro igual. Darren sorriu, claramente satisfeito. Bom, Kairoseki pode suprimir os poderes do usuário de Akuma no Mi e restringir seus movimentos. Mas a força física variava de pessoa para pessoa. O efeito de enfraquecimento da Pedra do Mar variava de acordo com o físico de cada um. Algumas pessoas desmaiavam ao tocá-la, enquanto outras conseguiam se mover sem problemas mesmo acorrentadas. Esse é o objetivo do treinamento de resistência da Pedra do Mar. Tanto Darren quanto Bullet já haviam treinado seus corpos a níveis monstruosos há muito tempo. E depois de vários dias de terapia de injeção, sua resiliência física só aumentou ainda mais. Mesmo sob a pressão da Pedra do Mar de alta pureza, eles estavam começando a recuperar alguma capacidade de combate. Talvez fosse apenas uma fração de sua força total, mas ainda era muito melhor do que ficar indefeso como cães mortos, esperando para serem abatidos. Então, e quanto ao armamento aqui? Bullet levantou a mão lentamente e gritou de repente. Armamento. Uma faixa visível de preto se espalhou instantaneamente pela palma da mão dele, mas desapareceu quase tão rápido quanto apareceu, em menos de um segundo. Ele grunhiu e cambaleou um pouco, seus lábios secos empalidecendo. Darren balançou a cabeça ao ver aquilo. A Pedra do Mar suprime nossa resistência, e usar qualquer forma de Haki consome grande parte dela. Caramba! Bullet cerrou os dentes e xingou baixinho. Um lampejo de pensamento cruzou os olhos de Darren. Sua condição não era muito melhor que a de Bullet. Embora seu físico tivesse melhorado visivelmente nos últimos dias, ele ainda estava longe de conseguir romper as algemas da Pedra do Mar usando apenas força bruta e Haki de armamento. Entre todos os usuários de Akuma no Mi neste mar, o único que poderia ser capaz disso, provavelmente era Kaido. Kaido foi capturado pelos fuzileiros navais muitas vezes, e graças ao seu corpo indestrutível, foi condenado à morte 40 vezes. Decapitações, machados, raios, fogo, veneno, álcool, nada disso deixou nele um arranhão sequer. A cada tentativa de execução, o equipamento quebrava, as algemas se estilhaçavam. É por isso que Kaido era conhecido como um monstro imortal. Olhando para trás agora, parecia mais provável que o corpo indestrutível de Kaido tivesse sido forjado por meio de experimentos cruéis depois de ele ter sido capturado pelo governo mundial, talvez nas mãos de alguém como Vegapunk. Esse pensamento fez Darren cerrar os punhos. Ele olhou para suas mãos cheias de cicatrizes e manchas de sangue cobertas de crostas, e um pensamento surgiu em sua mente. Quão longe estou de alcançar um corpo como o do Kaido? Ei, pare de devagar. Vamos começar.
A voz de Bullet o despertou, soando ansiosa e cheia de energia. Só temos 3 dias até a nossa última chance. O tempo está se esgotando. Seus olhos endurecidos pela batalha se fixaram no fuzileiro naval de cabelos negros à sua frente, suas pupilas lentamente tingidas de loucura e violência carmesim. Darren sorriu, afastando a desordem da cabeça. Vamos! No instante em que as palavras saíram de sua boca, os dois avançaram como feras selvagens, arrastando suas algemas de pedra do mar enquanto se chocavam de frente. Enquanto isso, na borda da ilha deserta, a base dos piratas das feras, ao longo da costa. Cuidado com isso! Quebrem qualquer equipamento meu e eu vou massacrar todos vocês. Quinn saltou de sua carruagem puxada por animais como uma bola rolando, charuto preso entre os dentes, gritando ordens. Um navio pirata escuro como breu, carregando a Jolly Roger dos piratas das feras, estava atracado em um porto improvisado e rudimentar. Piratas em peles de animais e capacetes com chifres descarregavam cuidadosamente caixotes pesados do convés. O que tem aqui? Carne? Ótimo, mande para mim. E isso? Escravos? Homens ou mulheres? Os homens vão para a fábrica como mão de obra. As mulheres, guarde algumas para mim. Estes são materiais de laboratório, certo? Levem para o laboratório. Todos eles. Quinn gritava ordens enquanto ele fumava seu charuto, braços cruzados, andando pomposamente pelo local de descarregamento. Em menos de 30 minutos, tudo foi descarregado do navio. Satisfeito, Quinn subiu novamente em sua carruagem e disparou em direção ao seu laboratório, deixando um rastro de poeira na terra marrom. A tripulação dos piratas das feras, tensa e exausta dos dias no mar, finalmente soltou um suspiro coletivo de alívio. Eles se dispersaram de volta aos seus alojamentos para descansar, deixando apenas alguns tripulantes de baixa patente para proteger o navio. Mas ninguém percebeu. Na popa do navio pirata, a parede de madeira da cabine ondulava suavemente, como ondas na superfície do mar. Da parede líquida, um jovem com cabelo penteado para trás e um terno refinado emergiu lentamente, com uma expressão fria e ilegível. Infiltração bem-sucedida. Capítulo 187. O corpo do Senhor estava meio submerso no casco do navio. Ele silenciosamente tirou um lenço branco e enxugou o suor frio da testa enquanto examinava cuidadosamente os arredores. Atrás dele, de frente para o mar, estendia-se uma extensão aparentemente infinita de oceano. As ondas uivavam ao se chocarem contra a costa rochosa, explodindo em espuma branca. Algumas aves marinhas branco-acinzentadas planavam baixo sobre a água, e o sol poente lançava no céu e no mar um tom vermelho sangue profundo. Eu nunca imaginei que os piratas das feras colocariam sua base principal em um lugar como esse. Virando a cabeça, Senhor olhou para a ilha. A terra marrom avermelhada estendia-se infinitamente para o interior a partir da costa, desaparecendo no horizonte. Ao longe, altas chaminés negras perfuravam o céu, expelindo uma fumaça espessa e escura. Da escotilha da proa vinham gargalhadas roucas. O aroma de carne assada e álcool forte pairava no ar. Os membros externos dos piratas das feras, que estavam encarregados de vigiar o navio, já haviam acendido uma fogueira. O Senhor expirou lentamente. Seu rosto estava tenso, completamente exausto. Ele realmente queria fumar agora. 3 dias e noites. Ele não dormiu nada. Desde que partiu da ilha Rubeck no Mar do Norte, ele passou 4 dias se infiltrando no imperador subterrâneo do Novo Mundo, o rei dos navios, o Mitch, através dos canais da família Don Quixote. Confiando no poder de sua Akuma no Mi, ele entrou sem ser visto no porão inferior do navio mercante de Umit durante seu acordo com os piratas das feras. Sem nunca mostrar o rosto, ele havia escolhido o porão de escravos deliberadamente. Mesmo que sua aura vazasse acidentalmente, qualquer um que usasse o Aqui da observação o confundiria com um dos incontáveis escravos. Tenho que ficar atento. O Senhor respirou fundo, forçando sua respiração a permanecer leve e constante. No Mar do Norte, ele poderia ser considerado forte, mas aqui no Novo Mundo, isso significava pouco. Até mesmo um oficial comum dos piratas das feras poderia facilmente eliminá-lo. Sua única vantagem real era sua habilidade com a Akuma no Mi. Com esse pensamento, Senhor rapidamente examinou os arredores mais uma vez. Então, onde o estimado padrinho do jovem mestre seria mantido? Ele rapidamente focou na direção do alvo, e seu corpo mais uma vez se fundiu ao casco de madeira do navio, como uma gota desaparecendo no mar. No porto, abaixo do navio pirata atracado no estaleiro, cerca de 1 dúzia de piratas vestidos com peles de animais estavam esparramados, bebendo e devorando carne, rindo alto e cantarolando canções vulgares. Desta vez, a Queen-sama realmente tirou a sorte grande. Algo tão importante quanto a entrega de suprimentos, e King-sama não cuidou disso sozinho? Não era ele sempre quem estava no comando? Não tem jeito. Parece que tem alguma novidade acontecendo em vano, então Kaido-sama deixou a ilha com King-sama. Não é de se admirar que a Queen-sama esteja tão animada. O que isso nos importa? Esse tipo de coisa está muito além da nossa compreensão. Você acertou. Vamos, beba. Ei, espera. Parece que algo estranho passou. Ha. Você está bêbado. Se não aguenta beber, vá sentar com as crianças. Prisão. Bang. 2 punhos presos por algemas de Kairoseki se chocaram contra o rosto um do outro ao mesmo tempo. Darren e Bullet cambalearam para trás, colidindo com as paredes de pedra da prisão e espalhando pedaços de escombros.
Seus lábios incharam instantaneamente e sangue escorreu pelos cantos de suas bocas. Darin limpou o sangue com as costas da mão, ofegando e sorrindo. Um soco e tanto. Bullet, igualmente sem fôlego, deu um sorriso selvagem. Você também não é tão ruim. Eles se encararam e um brilho intenso brilhou entre eles como um relâmpago. Eles deram um passo à frente em uníssono. Rachadura. Seus pés direitos atingiram o chão ao mesmo tempo, deixando crateras rasas. Seus punhos, lançados com força total, atingiram as bochechas um do outro novamente, quase simultaneamente. Suor e sangue espirravam no ar. Naquela cela estreita, as duas figuras se moviam como feras selvagens em uma tempestade, desencadeando um ataque brutal de combate corpo a corpo, o mais alto nível de técnica corpo a corpo encontrado em qualquer lugar dos mares. Darin, vindo do Mar do Norte, havia lutado para ascender desde as fileiras mais baixas do exército. Ele passou anos trocando golpes em combate corpo a corpo com Sakazuki e após ingressar no campo de treinamento, aprimorou ainda mais suas técnicas sob a orientação de Zephyr. Seu estilo de luta era implacável e implacável. Bullet limpava campos minados desde os 8 anos de idade. Chamar sua vida de um caminho pavimentado em sangue não seria exagero. Ele não tinha um estilo definido, apenas as técnicas de matar mais puras e letais. Cada movimento era direto, eficiente e mortal. E durante os últimos dias de intensas sessões de treino, ambos os homens começaram a absorver elementos do estilo de combate um do outro, e cada um se beneficiou imensamente. Bum, 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 punhos colidiam como trovões. Chutes cortavam o ar como vendavais. De repente, os olhos de Darin e Bullet se estreitaram ao mesmo tempo, sentindo algo estranho. Sem hesitar, eles lançaram ataques em direção à parede lateral da cela. Um soco forte. Um chute de chicote afiado como uma navalha. Espere! Uma voz em pânico gritou de repente da parede ondulante. Bum! A parede explodiu em escombros e terra. De dentro dela, uma figura incrustada na pedra foi violentamente ejetada. A mão de Darin disparou para frente como uma garra de ferro, agarrando o intruso pelo pescoço e puxando-o para fora da parede, levantando-o bem alto no ar. Poeira cobria a cela. Alguém realmente conseguiu atravessar a montanha e entrar nesta prisão. Quem diabos é você? Bullet estreitou os olhos, a ameaça brilhando enquanto falava com um sorriso frio. Eu estou. O Senhor sufocou as palavras. A força que apertava sua garganta não era avassaladora, mas as algemas de pedra do mar em seus pulsos roçaram seu corpo. No momento em que isso aconteceu, uma sensação esmagadora de fraqueza o invadiu como uma onda gigante. Quando a poeira baixou, Darin finalmente conseguiu ver claramente o jovem de terno à sua frente, e a imagem imediatamente combinou com uma figura em sua memória. Eu sei quem você é. Ele soltou a mão. Prazer em conhecê-lo, senhor, disse Darin com um sorriso calmo. O rosto do senhor empalideceu e sua respiração ficou ofegante. Suas pupilas se contraíram em choque. Como ele sabia meu nome? Nunca nos conhecemos, e eu só faço parte da família Don Quixote há meio mês. Poderia ser. Um pensamento arrepiante tomou conta dele. Há um espião, plantado por Darin dentro da família Don Quixote. Um arrepio percorreu seu corpo, mas ele não ousou pensar nisso. Ele olhou para Darin e Bullet, ensanguentados ferozes, ainda irradiando uma pressão que parecia sufocante, mesmo presos em algemas de Kairoseki. Como isso é possível? Darin, quem é esse cara? O Senhor olhou fixamente para ele com visível hostilidade. O Senhor respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Ele olhou para o fuzileiro naval de cabelos negros à sua frente e então lentamente se ajoelhou. Darin-sama, sou um membro da família Don Quixote, Senhor. Abaixando a cabeça, ele disse solenemente. O jovem mestre do Flamingo-sama me enviou, para entregar seus mais sinceros cumprimentos. Capítulo 188. O jovem mestre do Flamingo-sama me enviou para entregar seus mais sinceros cumprimentos. O senhor se ajoelhou sobre um joelho e falou com uma voz grave. Antes que Darin pudesse responder, Bullet levantou uma sobrancelha. Do Flamingo? Nunca ouvi falar dele. Ele lançou um olhar interrogativo para Darin. Ei Darin, esse cara não é dos Piratas das Feras, né? Está fingindo só para nos enganar. Seu olhar em direção ao Senhor tornou-se cada vez mais hostil, com uma intenção assassina transparecendo. Uma pressão fria e brutal irrompeu. O Senhor sentiu como se sua pele estivesse sendo picada por agulhas, um arrepio percorrendo sua espinha enquanto seus músculos se tensionavam instintivamente. Ele nunca havia encontrado um monstro de guerra como Bullet no Mar do Norte. Bullet diminua a intenção de matar. Darin deu um leve sorriso enquanto falava calmamente. Do Flamingo é meu afilhado. E além disso, seu sorriso se distorceu levemente, seu tom estava cheio de zombaria. Você realmente acha que um bando de cabeças duras como os Piratas das Feras poderia inventar algo tão elaborado? Bullet congelou. Rostos dos Piratas das Feras que ele tinha visto antes passaram pela sua mente. Ele assentiu em concordância. Após uma pausa, ele lançou um olhar de advertência ao Senhor, então se virou e caminhou até o outro lado da sala, sentando-se lentamente contra a parede. À medida que a aura sufocante, como a de uma fera violenta perseguindo sua presa, gradualmente desaparecia, Senhor não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Esses dois homens eram assustadores. E isso foi com algemas Pedra do Mar. O Senhor não conseguia nem imaginar o quão avassaladora seria a presença dele se aquelas algemas fossem removidas. Levante-se, Senhor, disse Darin calmamente. Ele ajudou o Senhor a se levantar e ajeitou seu colarinho amassado.
Está claro que você passou por muita coisa e viajou muito para chegar até mim. Ele deu um tapinha no ombro dele, seu sorriso desaparecendo enquanto ele soltava um suspiro e falava com sinceridade e calor. Você trabalhou duro. O Senhor congelou. Olhando para a expressão solene e sincera do jovem de cabelos negros à sua frente, ele se sentiu momentaneamente atordoado. Este homem ferido, aprisionado na fortaleza dos piratas das feras, com sua vida constantemente em perigo, ainda o cumprimentou, ao saber de sua identidade, com sincera apreciação. Naquele instante, Senor sentiu que todas as dificuldades e riscos que enfrentou nesta missão valeram a pena. Cerrando os punhos, ele silenciosamente suprimiu a onda de emoção em seu peito e balançou a cabeça. Estou bem, Darin-sama. Darin sorriu. Ele teve uma boa impressão do Senhor. Na história original, apesar do ridículo de todos, Senhor desistiu de seus ternos luxuosos favoritos e vestiu uma roupa de bebê ridícula e feia, só para fazer sua esposa em coma sorrir novamente. Esse era um tipo de romance exclusivo dos homens, corajoso e inegavelmente descolado. E na verdade, Darin ficou profundamente impressionado com a capacidade do Senhor. Após vários dias de observação, Darin teve uma vaga noção de quão perigosa e bem escondida era a base dos piratas das feras. Se não fosse, os fuzileiros navais já a teriam encontrado. Para alguém do Mar do Norte como Senhor chegar até aqui através da Grand Line, ele não tinha dúvidas de que o homem havia passado por dificuldades incríveis. Darin-sama, o jovem mestre ordenou que eu viesse aqui desta vez. O Senhor observou cautelosamente o padrinho do jovem mestre, abaixando a voz quando começou a falar, apenas para ser interrompido por um aceno de mão de Darin. Doff foi atencioso, mas o que mais me deixa curioso é como você conseguiu chegar aqui. O Senhor fez uma pausa e então respondeu com sinceridade. A família Don Quixote tem laços comerciais com o imperador do submundo, o rei dos navegantes, Umit. Por meio de informações de nossos agentes infiltrados na frota mercante de Umit, descobrimos que você foi capturado por Kaido das Feras durante uma missão. E Umit, o rei dos transportes, é um dos canais de suprimentos dos piratas das feras. Usando essa conexão, consegui me infiltrar na frota de Umit. Durante uma transferência de carga, usei meus poderes de Akuma no Mi para me esconder a bordo de um dos navios dos piratas das feras. Foi assim que finalmente cheguei aqui. Entendo. Darin ficou em silêncio por um momento, então perguntou. Você sabe a localização exata desta prisão? O Senhor balançou a cabeça com uma expressão séria. Sinto muito, Darin-sama. Enquanto estava no navio pirata, não ousei me mostrar por medo de expor nosso rastro, então não consegui determinar a rota exata. Tudo que sei é que esta prisão fica sob uma montanha enorme. A menos que você atravesse a montanha inteira, a única saída é o portão principal, que é fortemente guardado. A ilha em si é cercada por inúmeras correntes marítimas emaranhadas, e o terreno é extremamente complexo. Há também várias fábricas de armas de grande porte aqui, provavelmente parte da linha de produção de armas de Kaido das Feras. Quanto à localização precisa da ilha, a julgar pela velocidade, direção e tempo de viagem do navio, acredito que esta base dos piratas das feras, a ilha em que estamos, deve estar em algum lugar nas águas perto do país de Wano. Um homem tão impressionante. Ouvindo a análise calma e detalhada do Senhor, Darin não pôde deixar de admirá-lo internamente. Até Bullet, que normalmente desprezava todo mundo, ficou visivelmente impressionado. Ele sorriu e disse sem rodeios. E aí, Senhor, né? Você é muito bom. Gosto de você. Esqueça esse Doff. Venha trabalhar comigo. O Senhor olhou para ele, mas não disse nada. Naturalmente, ele investigou a reputação de Douglas Bullet quando estava a caminho daqui. Esse homem monstruoso, louco como um demônio, havia dizimado um país inteiro sozinho. Na verdade, a missão original de Darin-sama era lidar com esse mesmo cara. E ainda assim, pelo que ele estava vendo agora, o relacionamento entre Darin-sama e Bullet parecia surpreendentemente amigável. Não brinque, Bullet. Achei que você acreditasse no poder da solidão. Darin olhou para ele com um leve sorriso irônico. Bullet zombou. Não preciso que ele lute. Só o quero como meu assistente. Capítulo 189. É uma pena. O Senhor é um subordinado leal do meu afilhado Doff, o que significa que ele também é leal a mim. Darin falou com Bullet com um meio sorriso. Você está sem sorte. Bullet olhou para Darin, depois para o silencioso Senhor, estalando a língua em sinal de aborrecimento. Guarde essa fala para quando você realmente conseguir escapar vivo. Darin deu de ombros e voltou seu olhar para Senhor. Então, Senhor, diga-me, qual é o plano do Doff para me tirar daqui? Ficar ali não representava grande ameaça à sua vida, e ele poderia continuar desfrutando da orientação de Queen Sensei. Afinal, a experiência passada de Luffy serviu como um aviso. Mas Darin odiava ficar à mercê de outra pessoa. Mais importante ainda, à medida que seu físico se fortalecia e seus órgãos internos se tornavam mais resistentes, sua resistência a vírus aumentava constantemente. Nesse ponto, mesmo que Queen tivesse injetado uma alta dose de vírus nele, os efeitos colaterais já eram quase imperceptíveis. O Senhor não respondeu imediatamente. Em vez disso, lançou um olhar cauteloso e de soslaio para Bullet. Ao ver isso, Bullet revirou os olhos, irritado. Qual é o seu problema? Esta cela não é exatamente espaçosa. Diga ou não. O que você acha que eu consigo tapar os ouvidos? Ele acenou com o único braço que lhe restava, e as algemas de pedra do mar tilintaram alto. Não se esqueça, eu só tenho um braço. Não consigo cobrir as duas orelhas.
Ainda guardando rancor por ter perdido aquele braço para meu canhão de raios, hein? Darren olhou para o olhar afiado e rude de Bullet e não conseguiu evitar uma risada. Aquela ferocidade nascida no campo de batalha era tão intensa que era fácil esquecer que esse cara era apenas um garoto, com no máximo 15 ou 16 anos. Vá em frente, Senor. Pelo menos por enquanto, esse sujeito de um braço só e eu somos aliados. Darren disse com um sorriso. Aliados? O Senor piscou surpreso. Darren Sama era um fuzileiro naval, uma estrela em ascensão na marinha que havia atraído muita atenção. E ainda assim ele afirmava ser aliado de Douglas Bullet, o pirata destruidor de nações. Mas por outro lado, o homem à sua frente também era o padrinho do imperador do submundo do Mar do Norte. Esse pensamento tornou mais fácil para o Senhor aceitar a situação. Ele levou um momento para organizar seus pensamentos e então falou seriamente. Darren Sama, o jovem mestre do Flamengo sabe que não tenho forças para tirá-lo de debaixo do caido das feras sozinho. Então ele me deu duas tarefas. Darren levantou uma sobrancelha, seu interesse claramente despertado. A atuação de Doflamingo durante o arco de Dressrosa não foi das melhores, sinceramente foi uma bagunça. Ele não só jogou a verdadeira Mera no Mino Coliseu, como também deixou Trafalgar Law escapar mais de uma vez, forçou o almirante Fugitor a se voltar contra ele e, no final, foi completamente derrotado por Luffy. Mas na verdade, a astúcia e o pensamento estratégico do cara estavam entre os melhores do mundo pirata. Desde tomar o controle do Mar do Norte até dominar gradualmente os recursos do submundo, ameaçar o governo mundial ao usar o tributo celestial para ganhar o título de Shichibukai e roubar o poder em Dressrosa. Tudo isso, embora inegavelmente conectado à sua linhagem como dragão celestial, ainda demonstrava suas capacidades excepcionais. Prossiga, Darren disse calmamente. O senhor falou em voz baixa. Primeiro, use minha habilidade Akuma no Mi para localizar sua posição. Se possível, coordene-se com você para ajudar na sua fuga. O jovem mestre disse que seu padrinho jamais ficaria sentado esperando a morte. Darren sorriu. Aquele pirralho enviou alguém para me resgatar porque ele não quer que eu morra pelas mãos de outra pessoa. Ele quer ser aquele que vai me matar. Darren conseguia perceber a pequena ambição de Doflamingo. Uma criança egocêntrica e orgulhosa, nascida da linhagem dos deuses, não toleraria que alguém ficasse constantemente acima dela. Mas foi justamente essa arrogância e orgulho que alimentaram seu desejo ardente de tirar a vida de Darren. Talvez um dia, se Doflamingo realmente tivesse a chance de matá-lo, e conseguisse, seu Akido Conquistador o levaria a um nível totalmente novo. E a segunda coisa? Darren não comentou o primeiro plano e foi direto ao ponto. O senhor olhou para cima, com os olhos fixos em Darren, e disse gravemente. Notifique os fuzileiros navais. Diante disso, Bullet franziu a testa. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Darren. Então, aquele pirralho Doff cresceu afinal. Se não fosse por mim, com aquela personalidade arrogante dele, ele nunca teria pensado em usar os fuzileiros navais a seu favor. Antes de deixar o Mar do Norte, recebi informações por canais secretos. O quartel-general da Marinha já havia enviado força de combate suficiente para resgatá-los. O senhor instintivamente pegou um cigarro, mas se conteve. A escalação inclui o almirante da Marinha Sengoku, o Buda, o ex-almirante Braço Negro Zephyr, o vice-almirante Herói, Garp e o contra-almirante Borsalino, conhecido como Monstro. Diante disso, Bullet não conseguiu mais se conter. Ei, você está falando sério. Ele saltou para frente, com os olhos arregalados e trêmulos, encarando Darren com descrença. Os três lendários gênios dos fuzileiros navais, todos mobilizados só para salvar você. Sengoku, Garp, Zephyr, esses nomes ecoaram como trovões pelos mares. Cada um deles era uma força forte o suficiente para fazer inúmeros piratas infames fugirem assustados. Eles eram os pilares da justiça mundial. Normalmente Sengoku, como único almirante, ficaria em Marineford. Zephyr já havia se aposentado de seu cargo há muito tempo e se dedicado a treinar novos recrutas. E Garp, todos sabiam que sua única obsessão era perseguir Gold Roger. Mas agora, essas três lendas, cada uma com responsabilidades cruciais, se mobilizaram apenas para resgatar um único Comodoro da Marinha? Se ele não tivesse ouvido, Bullet não teria acreditado. Darren, não me diga que você é um dragão celestial ou algo assim? Darren zombou. Além do gosto compartilhado por dinheiro, mulheres, poder e status, não tenho nada em comum com esses teimosos e autoproclamados deuses. Ele se virou para o Senhor com um sorriso. Então, você deixou seu Vivre Card para trás, não é? As pupilas do Senhor diminuíram. Ele respirou fundo para se recompor, então enfiou a mão no terno e tirou um pedaço de papel amassado, entregando-o a Darren. Sim, Darren-sama. Esta é metade do meu Vivre Card. Dei a outra metade para um informante no submundo, alguém que compramos da família Don Quixote. Se tudo correr conforme o planejado, a outra metade já estará nas mãos dos fuzileiros navais. Capítulo 190. Novo Mundo, uma ilha de transferência ao longo de uma das rotas de navegação. A cidade fervilhava de vida, as ruas lotadas de trânsito e o barulho de uma multidão em constante movimento. Lojas se alinhavam em ambos os lados das ruas movimentadas, suas vitrines transbordando com todos os tipos de mercadorias. Mercadores passavam apressados e nos becos escuros, palavrões eram murmurados em voz baixa. Navios do mundo inteiro chegavam e partiam no porto. Marinheiros disputavam espaço para atracar, velas batiam como ondas ao vento, e o ar ecoava com gritos.
Zephyr, Sengoku e Borsalino, vestidos à paisana, caminhavam pelas ruas de paralelepípedos. Os três usavam chapéus e sobretudos com os corpos e a maior parte dos rostos escondidos. Tem certeza de que este é o lugar certo, Sengoku? Zephyr examinou os arredores com cautela, abaixando a voz. Nesse momento, um grupo de aparência rude passou do outro lado da rua, explodindo em gargalhadas altas e desenfreadas. Espadas pendiam de suas cinturas, e suas expressões ferozes os marcavam claramente. Piratas! Os olhos de Zephyr se arregalaram e ele estava prestes a atacar, mas Sengoku agarrou seu braço e sibilou com os dentes cerrados. Deixa pra lá, Zephyr, não se mostre tão discreto. Não se esqueça do motivo pelo qual estamos aqui. Zephyr observou os piratas desaparecerem na estrada, resmungando amargamente. Então se apresse e mostre o caminho. Quando Sengoku não se moveu, apenas ficou paralisado, Zephyr de repente estreitou os olhos. Espere. Não me diga que você não sabe onde fica. O rosto de Sengoku se contraiu. Então, de repente, seu rosto ficou vermelho. Eu nunca estive num lugar assim. Como eu ia saber onde fica? E o que você tem? Se está tão familiarizado com isso, por que não mostra o caminho? Zephyr imediatamente se calou, tropeçando nas palavras. Ele também não estava lá. Deixe que eu cuido disso. Borsalino, que estava observando toda a conversa com um sorriso divertido, finalmente falou com um sorriso preguiçoso. Sengoku e Zephyr olharam para ele surpresos. Eles observaram Borsalino se afastar casualmente e parar em frente a um homem usando um anel chamativo cravejado de pedras preciosas. Inclinando-se sobre ele, perguntou casualmente. E aí, onde fica a melhor casa de geishas por aqui? Quem diabos é você? O homem reagiu instintivamente após ser agarrado. Ele estava acima do peso, seu terno caro esticado como um balão. Mas, no momento em que viu a figura alta elevando-se sobre ele, foi dominado por uma pressão sufocante que o gelou até os ossos. Suor frio brotou em suas costas. Principalmente o rosto do homem à sua frente, obscurecido pela sombra, com aquele olhar assustador e de soslaio, era o suficiente para deixar qualquer um desconfortável. Esse senhor, a melhor casa de geishas é ali. O homem gordo gaguejou, seu rosto se contraindo enquanto ele apontava em uma direção. Há alguns minutos de caminhada por ali. Só então Borsalino soltou o homem e sorriu, ajudando-o até a ajeitar sua gola amassada. Muito apreciado. Que educado. O gordo comerciante mal terminou de pensar antes de se virar e fugir para salvar sua vida. Tudo resolvido. Borsalino se virou para Sengoku e Zephyr atordoados com um sorriso. 2 minutos depois, em frente a um edifício tradicional em estilo japonês, Sengoku e Zephyr permaneceram imóveis com os rostos tensos de desconforto, olhando para a estrutura elegante e antiquada que mais parecia um palácio em miniatura do que um bordel. Todos os músculos de seus corpos se contraíram. Bem-vindos, ilustres convidados. Uma jovem vestida com um shellgson preto e vermelho, de corpo gracioso e sedutor, curvou-se profundamente com um sorriso caloroso. O movimento tornou a curva branca de seu peito ainda mais tentadora. Uma música suave e sedutora vinha de dentro. O ar estava carregado com um aroma intenso de álcool, comida e perfume forte. A iluminação fraca dava ao lugar uma sensação nebulosa e indulgente. Sengoku e Zephyr contraíram os cantos da boca. Eles trocaram um olhar. O olho de Zephyr tremeu. Ei, Sengoku, nós realmente vamos para um lugar como esse? Sengoku não parecia muito melhor. Seu rosto estava sombrio. Se estamos falando de informações e conexões no submundo, lugares como esse geralmente são nossa melhor aposta. Ele soltou um suspiro pesado, seu tom era sério. Apenas tenha paciência. Não se esqueça, nossa missão é resgatar o Darem. Contanto que consigamos tirá-lo de lá, um pequeno sacrifício da nossa parte não vale a pena. E estamos aqui só para coletar informações. Nem estamos bebendo, não precisa ficar tão tenso. Pensando em seu melhor aluno ainda preso nas profundezas do perigo, a expressão de Zephyr ficou sombria. Ele respirou fundo e cerrou os punhos, como se estivesse se preparando para a batalha. Bem, acho que não há escolha. Borsalino coçou a cabeça, confuso, enquanto observava os dois lutando. Sério? Este é um animado salão de geishas, não um local de execução. O que há de tão pessimista? Balançando a cabeça, ele deu um passo à frente, acendeu um cigarro e casualmente passou o braço em volta da cintura da recepcionista vestida de shellgson, sorrindo suavemente. Quarto grande. Lá em cima. Então, como se lembrasse de algo, ele se virou para Sengoku e Zephyr perplexos com um sorriso. Ah, e não se esqueça de dar uma boa apertada na bunda durante a subida, caso contrário, você vai parecer totalmente deslocado. Apertar? Uma bunda? Sengoku e Zephyr congelaram, os rostos inexpressivos de descrença. Então, como se tivessem levado um soco no estômago, gemeram, cobriram o rosto e o seguiram como sombras relutantes. 3 minutos depois. Ha 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 ha. Vamos, não pare agora. Em uma sala privativa extravagante, Sengoku fumava um charuto com detalhes dourados, com um rosto vermelho e radiante de alegria, enquanto erguia sua bebida bem alto. Continue a música. Continue a dançar. No palco, dançarinos graciosos giravam com elegância. De ambos os lados, geishas maquiadas em kimonos ornamentados dedilhavam notas delicadas no gushen e no koto. Vamos, Zephyr, beba. O velho Kong nos deu um orçamento operacional, não é? Então, isso conta como parte da missão. Ele passou o braço em volta de Zephyr, que estava sentado no canto da sala, claramente tenso. Zephyr cerrou os dentes.
Sengoku, não se esqueça do motivo pelo qual estamos aqui. Ele então virou a cabeça em direção a Borsalino, gritando. E você? Por que diabos você conhece tanto esse tipo de lugar? Ainda fumando seu charuto, Borsalino levantou ambas as mãos em uma falsa rendição, com uma expressão inocente. No Mar do Norte, o comandante Tokikaki costumava me trazer aqui o tempo todo. Zephyr. Ele olhou para o rosto pervertido de Borsalino, lembrou-se da personalidade notoriamente desleixada de Tokikaki e por um breve momento, quase sentiu pena da pobre geisha que entretinha aqueles dois. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.